Olá, tudo bem? Graça e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Deus que abençoe sua vida com saúde e paz espiritual, inteligência emocional, em toda a vossa maneira de viver. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que salvou você da condenação eterna quando ele morreu lá naquela cruz. Tá bom? Tá certo? Meu nome é Silvio Pinheiro, estamos aqui nesse local, no bairro do Pinheirinho. Manhã fria hoje, para discorrer de um assunto referente a temas que a Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nos confere nos dia a dia, nessa nossa caminhada e jornada espiritual, da qual nós buscamos sempre agradar a Deus, evitar ao máximo os erros, os problemas e os distúrbios emocionais que podem nos causar por causa das nossas muitas fraquezas e problemas. Bem, problemas à parte, tristezas à parte, eis aí as águas. Vinde as águas. E hoje o tema que eu vou ler para vocês fala da imoralidade sexual, promiscuidade. Para tanto, nós vamos fazer uma leitura aqui no Novo Testamento, na carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, para você que não conhece o canal, uma carta aos moradores de Tessalônica, tá bom? Se vocês forem na primeira epístola aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, eu vou ler o capítulo inteiro, tá bom? Usando a King James, essa tradução chamada King James. Mas você pode novamente ler esse texto na sua Bíblia online ou na tradução que você tiver em casa na física. Sempre lendo na física, interessante que assimila-se mais o conteúdo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. 1 a 8. Vamos prestar atenção à leitura e meditar no que ela nos ensina, e depois discorremos deste assunto. Vamos lá. Versículo 1. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogo e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu cônjuge, próprio cônjuge, em santidade e honra, e não dominado pelas paixões e desejos. Paixões e desejos sem controle, muito parecido com dos pagãos, que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita essas orientações, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Até aqui. É um texto duro de ler. É um texto duro de ler, é um assunto ruim de se falar. Estamos num mundo politicamente correto, em que nada se pode falar com clareza. As redes sociais são dominadas por censuras e censores, militantes desta nova militância, dessa nova ordem mundial, seja pela cultura LGBT, militâncias marxistas, cultura woke e outros cânceres que têm aparecido aí no meio, vamos dizer assim, comunicativo, no meio da comunicação mundial.
em que o globalismo e a globalização se batem, se confluem. E é difícil falar esse tema porque eu sou um pecador que passei por isso. Eu sou um homem que tive relacionamentos estáveis e também entrei em promiscuidade. Hoje o tema é esse: promiscuidade. A promiscuidade não escolhe rosto, se é bonito ou se é feio. A promiscuidade não escolhe idade, se teus cabelos são pretos ou brancos. Promiscuidade não tem nada a ver com a sua estatura, se você tem 1,69 ou se você tem 1,95 m. Promiscuidade não diz nada quanto à sua saúde física, se você tem alguma deficiência, se você é cadeirante, se você tem algum problema de visão ou outra mazela. A promiscuidade é um estágio em que nós, seres humanos, nos descontrolamos o nosso emocional e sentimos desejos de serem preenchidos por prazeres carnais, humanos. E nesse caso aqui, é sexo, é o prazer carnal. E muitos casais se destroem ao longo do tempo, e muitos casais também estão vivendo um modernismo, chamado relacionamento aberto. Para Deus, todas as coisas que Ele fez deveriam andar em harmonia, em sincronia com aquilo que Ele criou, determinou no passado, e seja na sua sincronia criativa ou passiva. Deus criou o mundo de tal maneira perfeito, simbiótico, em que todo o meio ambiente, tudo conflui para um bem ajudar o outro e crescer em harmonia. E mesmo aquilo que parece ser, muitas vezes, um acidente geográfico ambiental, ele combina e acaba cooptando para um favorecimento de um outro meio ambiente. Mas o ser humano não pensa dessa forma. O ser humano não acredita de que a natureza que Deus fez, ela é boa. Ele também não acredita que ele é naturalmente pecador. Porque se a natureza ambiental é perfeita, a humana não é, pois a humana pecou. A natureza humana pecou e trouxe para o meio ambiente uma energia negativa, um estado de queda e pecaminosidade. O nosso corpo físico tem necessidades como dormir, se alimentar e ter às vezes pequenos enlaces de tempo e flashbacks em que precisamos esparecer as dúvidas, a cabeça. Nós cristãos ocupamos esse tempo com oração, leitura, jejum. Outras religiões têm suas formas também de aproveitar esse tempo. Mas geralmente, quem não acredita em Deus, quem está nas vertentes ateísta, céticos e agnósticos, que na verdade hoje em dia são a mesma coisa, eles não acreditam em Deus, então vão buscar prazeres efêmeros, prazeres da carne e, no caso aqui, sexo, de todas as naturezas, seja homossexual, seja visual, através da pornografia e outros temas que a gente pouco discorre nas pregações bíblicas ou nos textos que a gente prepara ou convenciona na mente automaticamente, no improviso ou de pré-ciência. E a pornografia realmente tem sido hoje em dia um câncer no meio da juventude, pois ela vai alimentar uma parte do teu organismo que vai desenvolver tua sexualidade, uma hipersexualização da juventude, vai desenvolver o teu corpo ao máximo e não vai te trazer bem, pelo contrário, vai te trazer estresse e vai fazer com que você tenha uma percepção diferenciada do que é amor, do que é fidelidade, descrença na fidelidade matrimonial, descrença de que as pessoas são felizes numa vida a dois. E fora a pornografia, os encontros dos aplicativos que tem de encontro, e tem muito aplicativo de encontro, tem aqueles aplicativos heterossexuais e os homossexuais.
Tem grupos de rede social que as pessoas se encontram para transar. Existem casas noturnas, boates, bares, onde os homens vão comprar seu prazer e as mulheres também vão comprar o seu prazer. E também há casas noturnas em que as pessoas vão para dançar, se divertir, beber, mas na finalidade, no final, eles querem mesmo o prazer sexual. E são pessoas que, como eu fui no passado, e também fiz muito, elas buscam uma felicidade onde não existe, são alimentadas pelo olhar, pelo desejo, e depois de acontecido o coito, a coabitação, o encontro, a paquera ou o ato em si, as pessoas acabam por se distanciando, uma para cada lado, e nem se conversam mais na rua. Isso gera pecado, pecado consumado, gera também a vergonha, sentimento de culpa, tristeza profunda, melancolia, angústia, depressão e tantas outras vertentes de males que a vida promíscua leva. Sem contar também as exposições públicas. Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas são muitas vezes expostas por estarem com outra mulher, com outro homem, em outra cidade, com outra família. Porque hoje em dia o mundo globalizado está cada vez mais digitalizado e as pessoas tendo acesso a câmeras, coisas que nós não tínhamos há 20 anos atrás com tanta facilidade. Estamos vivendo uma realidade em que tudo é filmado, tudo é gravado, muitas coisas são guardadas, armazenadas nos celulares, né, chamado prints. Isso acontece. E é difícil falar desse tema porque eu sou um pecador e eu fiz muita coisa errada na minha vida. Eu procurei os prazeres da carne nessa vida, procurei de todas as formas, pessoas que me magoaram e a quais eu magoei, pessoas com que eu não quero nem mais ver, pelo tanto de mágoas que me fizeram, e pessoas que eu gostaria de ver e pedir perdão. E essas que me fizeram muito mal, também em alguns momentos eu quero revê-las, mas para pedir perdão ou tentar falar de Cristo para elas. Mesmo sabendo que o embate pode ser difícil, mesmo sabendo que pode ser vexaminoso, pode ser constrangedor, pode ser um climão. Sabe aquele climão? É muito típico, como diz a Escritura, que os ateístas, agnósticos e ceticistas vivam a imoralidade sexual e a promiscuidade em geral com muita natureza, porque para eles não existe moral cristã. Para os ateístas, ceticistas, os agnósticos, novamente eu digo, são uma mesma vertente, só que na verdade as pessoas se policiam para não dizer, eu sou ateu, dizem assim, eu sou agnóstico, ou sou cético, só para não causar aquele climão, aquele embaraço. Então elas dizem que são agnósticos ou céticos, na verdade são ateus. Esses ateus geralmente vivem dessa forma. O texto chama eles de pagãos. E, claro, existem também aqueles religiosos de outras correntes de religião que têm a naturalidade da vida sexual como algo muito simples, como algo sem importância. Existem sim religiões que tratam a sexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a tetrapolar sexualidade como algo natural e que não tem nenhuma importância para a vida espiritual. Tem religiões que pregam isso, tem sim. São chamados de pagãos para nós cristãos. Não adoram a mesma divindade que nós, não têm o mesmo conceito religioso que o nosso, então são chamados de pagãos. Mas os ateus em si, que não são pagãos, mas os ateus em si, eles também têm esse conceito. Os ateus não acham que a moralidade cristã, no caso da monogamia, seja importante. A maioria dos ateístas que eu conheço são imorais, são promíscuos. Grande parte, 90% dos homossexuais femininas, as lésbicas, ou os homossexuais masculinos, os gays, são promíscuos. Grande parte dos homens casados que são promíscuos e traem suas esposas de contínuo são homens que perderam a fé em Cristo, perderam a fé em Deus,
Da mesma forma, grande parte das mulheres que já traem seu marido direto nas redes sociais, dizem que vão trabalhar, mas vão para encontros sexuais, essas mulheres também já deixaram a fé há muito tempo ou nunca a tiveram. Esse tema é espinhoso, mas existe um conselho para tanto. Quando o apóstolo, na carta aos Tessalonicenses, diz que esse mandamento de Deus, que você se apegue àquela pessoa com quem você está coabitando, está vivendo, que seja monogâmico, que seja amoroso, que seja fiel. Ele diz que esse mandamento é divino, que é uma recomendação específica de Deus, Senhor nosso. Deixa de mostrar também que há um futuro próximo, tão presente. Futuro próximo, tão presente. Prestem atenção na colocação que estou fazendo aqui. Futuro próximo, tão presente. Essas pessoas que assim cometem serão punidas e serão punidos. E nenhuma passagem da Bíblia especifica que seria simplesmente no inferno. Nenhuma passagem da Bíblia diz que seria no inferno. Claro que nós cremos que, como estamos no período da graça, na dispensação do Espírito Santo, todas as pessoas têm chance de mudar, de buscar alternativas em Deus, se chegarem a Jesus Cristo e mudarem seu comportamento, criarem uma vida sossegada, e que a moralidade cristã seja base dessa família ou dessa pessoa sozinha. Mas o texto não diz que seria só no inferno essa punição. Então cremos na graça, em que Deus não vai matar ninguém, Deus não é vingativo dessa forma, tal, mas que essas pessoas serão punidas de alguma forma, ainda nessa existência, sim. Seja por sua consciência, seja pelo desprezo, seja por alguma mazela espiritual. As pessoas acabam por trazer para a sua vida uma multidão de espíritos malignos e imundos, mesmo elas não crendo, mesmo elas achando que é loucura, que é fanatismo. Não se esqueçam de que na parábola da casa adornada, quando se diz que uma casa está limpa, perfeita, se Deus abandonar a gente, Deus abandonar, quer dizer assim, se o Espírito Santo sair da gente e ficar vazia, alguns outros espíritos oportunistas vão entrar ali. Na figura de linguagem 7, mas muito mais, né? E isso vai ocupar o local que o Espírito Santo ocupava. É o começo da destruição. Fora a condenação eterna. Fora a condenação eterna, que chamamos de inferno. A imoralidade sexual causa traumas na família, porquanto vivemos num mundo globalizado em que as pessoas se encontram praticamente diariamente nos ônibus. Filhos meus, filhos seus, filhos dos seus amigos e vizinhos vão se encontrar, vão se conhecer e vão falar. Situações embaraçosas em que as pessoas vão comentar talvez o seu passado e do meu. Situações embaraçosas em que você, não querendo mais ver aquela pessoa com quem você teve uma noite de prazeres, você vai encontrar naquela empresa, trabalhando com você, sendo seu chefe, sua patroa, sendo sua funcionária, seu funcionário. Ou muitas vezes, naquela igreja que você frequenta, por frequentar, vai encontrar lá aquela pessoa com que você teve uma relação, seja num hotel, num motel, numa cidade longínqua, num carro ou qualquer outro lugar. E vai ficar um negócio tão pesado, vai ficar um clima tão ruim, tanta vergonha no ar, tanto embaraço. Será um clima pesadíssimo em que você vai querer sumir daquele lugar. E assim pessoas pedem a conta, né? Pedem a demissão em empregos, pessoas se mudam de ruas onde alugavam casa, pessoas acabam mudando de igreja, porque elas têm medo que a outra pessoa conte ou fale para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua filha, para o seu filho. E assim não é. A não ser que no caso sejam homossexuais. Aí sim, se são homossexuais, são solteiros, geralmente eles não interferem um na vida do outro,
não causam exposed, essas coisas assim dessa natureza. Mas geralmente essas pessoas que vivem a imoralidade sexual também, quando não tem uma concepção do divino, do que é certo ou errado, se tornam pessoas vingativas também. E podem fazer o mal para você, minha querida amiga, meu querido irmão, simplesmente pelo bel prazer de fazer, já que a consciência não acusa. Não, Deus não vai punir, não vai cobrar. É um tipo de pensamento que os ateístas têm. Como não existe Deus, não existe justiça divina, não existe um Criador que os policia, os rege, os guarda, então tudo é permitido fazer, tudo é moral. Não há nada de imoral. Cada um faz sua escolha, cada um faz sua vida e cada um arque com o que fez. É assim que muitos deles, céticos, agnósticos, fazem. A imoralidade sexual também traz para famílias problemas de saúde. Quantos pais de família que trazem para a sua esposa em casa doenças sexualmente transmissíveis, ou doenças que não são sexualmente transmissíveis, mas elas trazem, seja uma gripe, seja uma bactéria. Também trazem para casa muitas vezes os problemas e as cargas emocionais e afetivas das pessoas com que tiverem encontro. Chamamos isso de multidões de espíritos. Quantas pessoas casadas, mulheres e homens, que gastam dinheiro do seu salário em vida promíscua com outra família, ou com outra mulher, ou com outro homem, ou com várias mulheres e vários homens, e depois acabam endividando a família e deixando de manter as necessidades básicas do lar. Quantas mulheres que, apegadas a essa sexualidade desenfreada, acabam por contaminar o seu corpo com todo tipo de enfermidade, emagrecem, fazem academia, procuram todo tipo de, vamos dizer assim, de estética para tentar se rejuvenescer, ficarem mais atraentes, mais produzidas, porque o grupo social da qual ela frequenta, em sua promiscuidade, já não a vê mais como um objeto de desejo, de prazer. Então acabam tentando se influenciar a melhorar sua aparência para serem mais atrativas ou, digamos assim, mais notadas. A promiscuidade, ela tomou conta da humanidade desde a sua fundação, porém nos últimos 40 anos ela teve uma explosão gigantesca. E nos últimos 5 anos, com o advento da internet, esses aplicativos de encontros, ficou muito mais fácil. Antigamente, uma pessoa promíscua teria que conquistar uma mulher através de um encontro, de um bate-papo, marcar um café, um almoço, jantar. Demandaria mais tempo, esses chamados encontros, a surdina, e levaria mais tempo para a pessoa entrar em promiscuidade, em imoralidade sexual, em adultério, coisas desse gênero. Mas havia também a possibilidade da pessoa acabar desistindo. Hoje, com os aplicativos de encontro, dentro de 5 minutos de conversa, marca-se o local, o motel, o horário, chama-se o carro do táxi, o carro do Uber, a carona, vão-se às residências, pessoas invadem os seus leitos, pessoas vão nas casas. É um negócio assim que é espantoso, o tamanho da naturalidade que isso acontece, seja com adolescentes, seja com já pós-adolescentes, os adultos e jovens adultos lá dos 20 anos, homens de segunda idade e até da terceira idade. Espantoso como as redes sociais, os aplicativos, eles vieram nesse quesito a abranger essa grande vasta área de pessoas de diversas naturezas, mulheres e homens, e vai causar uma certa naturalidade espantosa, a qual chamamos de mundanismo. A promiscuidade afeta muito mais o intelecto daquele que é promíscuo ao longo do tempo, de uma forma que eles não pensam mais da mesma forma, não
sentem mais da mesma forma, não discorrem certos assuntos da mesma forma. Existem muitas pessoas promíscuas, muito inteligentes, e são médicos, são dentistas, são cirurgiões plásticos, são doutores advogados, são juízes de direito, juízes embargadores, tem filósofos, tem escritores, cantores e artistas plásticos, promíscuos. Tem bastante. O intelecto deles é afetado ao longo do tempo, mas vai a trabalhar na sua psique, no seu subconsciente. E ao longo do tempo, essas pessoas vão perdendo o brilho da vida. E grande parte dos suicídios que acontecem neste mundo, grande parte deles, dos que não estão no meio religioso, são de ateus, agnósticos e céticos. Que já não há para eles um prazer efêmero que os mantenha com a mesma satisfação. Já não há mais sentido algum essa existência, porque Deus não existe na cabeça deles. Então procuram muitas vezes a autoimolação e a saída desse plano físico, que para eles também não representa muita coisa. Não nos façamos como os pagãos ou como os ateus. Nos façamos imagem de Cristo. Perfeitos e santos perfeitos nunca seremos, pois todo aquele que disser que não tem pecado mente, pois todo mundo nasce em pecado e pecador o é. Busquemos a santificação. E se você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a esse vídeo, está em vida promíscua, imoralidade sexual, saia disso, há tempo. Se você, meu irmão, está na homossexualidade, você, minha irmã, está na homossexualidade, saia disso, há tempo. Há tempo, é tempo hábil. Vinde as águas. Jesus Cristo vai tomar o teu coração de certa forma, preencher aquele vazio, aquele oco, e você vai mudar. Vai ter outra percepção, outra concepção, a sua vida vai ser transformada de certa forma que você não vai mais precisar dessas coisas. Jesus Cristo vai se preencher aquele vazio que está em você. Ele vai mexer no íntimo do teu coração. E o prazer que você sente nessa vida não é nada perto do grande prêmio da vida eterna, com o Deus Criador que te amou e que mandou o Filho dele morrer por você. Mudança é já, é agora. É difícil? É complicado? Se policie. Sua consciência esteja sempre examinada. Faça o exame de consciência. Mude seus conceitos, mude grupos sociais, evite alguns movimentos, algumas pessoas e alguns aplicativos. Recomece uma nova vida em santidade com o Senhor e o resto tudo Ele faz. Tá certo? Promiscuidade, nunca mais. Bem, graça e paz a todos. Se Deus assim o permitir, nos veremos no próximo vídeo desta série Vinde às Águas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.